Se você está planejando uma viagem para a Tailândia, fica até o final desse vídeo que a gente vai trazer diversas informações super importantes para você organizar o seu roteiro pelo país. Fala galera, eu sou o Vitor. E eu sou o Bruno. Nós somos irmãos gêmeos e a gente viaja o mundo criando conteúdo de viagem para as redes sociais. E você pode encontrar a gente em todas as redes sociais com o nome Brothers Mamed. A Tailândia é um dos nossos países favoritos no mundo e não é à toa que a gente já foi para lá 2 vezes e somando o total de tempo que a gente já ficou no país, foram quase 6 meses explorando tudo por lá. Então se você está programando a sua viagem pelo país, fica até o final desse vídeo que a gente vai passar diversas informações importantes para o planejamento da sua viagem. E a verdade é que a Tailândia sempre esteve no nosso planejamento de viagem, inclusive a nossa primeira viagem para fora do Brasil. A gente visitou diversos países do Sudeste Asiático, mas a gente saiu daqui querendo conhecer a Tailândia. Então, a gente já tinha visto muitos vídeos na internet, diversos lugares incríveis que a gente queria conhecer um pouco da cultura também. E foi por isso que a gente decidiu ir para lá. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque esse é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre todas as nossas experiências viajando pela Tailândia. E os nossos vídeos vão muito além do que as pessoas geralmente buscam, que são os lugares mais tradicionais. A gente já conheceu esses lugares que a maioria das pessoas vão, mas a gente também conheceu outros lugares incríveis que as pessoas conhecem muito pouco. Então, não é à toa que o nosso canal, daqui a alguns dias, vai ser um dos mais completos de Tailândia, então não percam. E da primeira vez que a gente foi para a Tailândia foi no final do ano de 2022, e a gente teve a oportunidade de conhecer o país de norte a sul, literalmente. Então, a gente conheceu muito do norte, diversas cidades que são muito turísticas, como Chiang Mai, Shanghai, que são realmente o coração cultural e espiritual da Tailândia. E é claro que a gente conheceu Bangkok também, que é uma cidade incrível, é uma atmosfera, assim, uma das cidades que a gente mais gostou de conhecer na Tailândia. Tem muito a se fazer, muitos templos, bares, restaurantes, então a gente recomenda não pular. E a gente conheceu, claro, as ilhas mais populares que geralmente as pessoas gostam de visitar, como Phuket, Phi Phi, também outras províncias como Krabi, Koh Phangan, Koh Samui e Koh Tao. E viajando por todos esses lugares, a gente realmente se encantou com a cultura do país, as belezas das praias, e a gente gostou tanto que voltou uma segunda vez. E a gente gostou tanto de viajar pela Tailândia que a gente voltou agora recentemente, agora no começo do ano de 2025, mas dessa vez para fazer um roteiro completamente novo, diferente de tudo que todo mundo faz, que é conhecer as principais ilhas do lado leste do país. E foi assim uma grande surpresa pra gente, porque são ilhas belíssimas, tão bonitas quanto outras ilhas que são mais populares, mas é sério, água surreal, paradisíacas e com pouquíssimos turistas. Então, esse foi o grande diferencial que fez a gente querer explorar esse lado mais escondido da Tailândia. Então, a gente visitou ilhas como Koh Samet, Koh Chang, Koh Mak e Koh Kood, que são verdadeiras joias escondidas do país e que, se você for para a Tailândia, você tem que colocar alguma dessas ilhas no seu roteiro. Então, por que decidir viajar para a Tailândia? Como a gente já falou para vocês, a Tailândia é um dos nossos países favoritos no mundo e não é à toa. É um país que tem muita cultura, uma cultura muito forte, muito característica do país. A gente consegue ver templos incríveis, tem uma religião muito presente em todo o país, que é predominantemente budista. Então a gente consegue ver templos muito bonitos, praias paradisíacas, algumas das praias mais bonitas do mundo, e essas são só algumas das razões que fazem as pessoas gostarem tanto da Tailândia. O nosso vídeo será dividido em 6 tópicos, dentre eles: documentos necessários, dinheiro, transporte no país, como encontrar passagens aéreas, o que visitar na Tailândia e aplicativos úteis. Então agora vamos começar de fato com as dicas importantíssimas para você que está planejando uma viagem pela Tailândia. E uma das perguntas que a gente mais recebe é: brasileiros precisam de visto para conhecer a Tailândia? E a resposta é não. Então, brasileiro não precisa de visto, mas tem um formulário eletrônico que é obrigatório para todo estrangeiro que chega no país.
E a permanência máxima que nós brasileiros podemos ficar na Tailândia de forma legal é até 90 dias. E a partir de maio desse ano começou a ser implementado um formulário digital que se chama TEDAC, e ele precisa ser preenchido até 3 dias de antecedência da sua viagem para o país. Então esse formulário ele é bem simples de ser preenchido, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição, e você precisa apenas de algumas informações pessoais, como seus dados de passaporte, informações sobre febre amarela, que é muito importante e é obrigatório para nós brasileiros entrarmos no país, informação do seu voo. E para você que tem dúvidas sobre como tirar o seu certificado internacional de febre amarela, que é obrigatório para entrar no país, é só entrar na sua conta gov.br. E um outro documento que é obrigatório para entrar na Tailândia é o seguro-saúde, apesar de que nunca foi solicitado para a gente na nossa chegada no aeroporto, mas a gente recomenda bastante que você tenha para cobrir qualquer despesa médica ou odontológica, com bagagem também. Então é altamente recomendado. Inclusive a gente vai deixar um link de desconto para vocês aqui na descrição do vídeo de seguro-saúde. Um outro documento que pode ser solicitado para você na sua chegada no aeroporto é a passagem de saída do país. Na nossa primeira vez esse documento foi solicitado, só que como a gente entrou no país e a gente não tinha uma ideia estimada de quanto tempo a gente ia ficar, a gente apenas falou para o agente de imigração que a gente ia sair por terra para algum outro país que faz fronteira com a Tailândia. Então você pode fazer a mesma coisa, falar que vai por terra ou para o Laos, ou para o Camboja, ou para a Malásia, que está no sul da Tailândia, e dessa forma essa passagem de saída não seria solicitada. E agora vamos falar sobre um dos tópicos principais em uma viagem, que é sobre dinheiro. Então muitas pessoas têm dúvida se levam dinheiro no cartão, se levam em dólar, levam em reais para trocar lá. Então a gente vai esclarecer algumas dessas dúvidas para vocês. E a moeda do país é o baht tailandês, que é uma moeda considerada desvalorizada em relação ao real. Então por isso que é tão barato a gente viajar para lá. E a gente vai deixar aqui na tela a cotação atual. Então, levar dinheiro em dólar ou real. A gente particularmente nunca levou dinheiro físico, a gente sempre levou no cartão, mas se vocês optarem por levar dinheiro em espécie, a gente recomenda o dólar, porque é uma moeda que todo mundo vai aceitar, então vai fazer o câmbio para vocês, e a cotação é sempre melhor também. E no nosso caso, a gente sempre levou o nosso dinheiro através de uma conta global, por ter menor IOF, as taxas são bem melhores, então a gente sempre utiliza Wise e Nomad. A gente sempre leva os 2 cartões, por segurança também. Então, se você ainda não tem alguma dessas 2 contas, a gente vai deixar um link na descrição desse vídeo para você abrir sua conta de forma gratuita. Então agora vamos falar sobre as compras que você for fazer na Tailândia. 95% dessas compras que você for fazer o pagamento vai ser em dinheiro físico. Isso porque o país é um pouquinho atrasado nesse quesito, apesar de ser muito turístico. Então, todos os lugares que você for comprar, exceto as lojas de conveniência da 7-Eleven, que a gente vai falar um pouquinho melhor delas mais pra frente, e grandes redes de supermercado, você vai ter sim que pagar todas essas compras com dinheiro físico, porque eles não vão aceitar o cartão de crédito. Então, por isso, é muito fácil a gente encontrar caixas eletrônicos espalhados pela cidade, principalmente nas portas das lojas de conveniência da 7-Eleven, mas fiquem atentos porque toda vez que você tiver que fazer algum saque de dinheiro, você vai ter que pagar uma taxa de aproximadamente 220 baht por saque, o que dá 30 e pouquinhos na cotação atual. Então, prefira por fazer saques maiores, mas também cuidado para não perder o seu dinheiro. Mas calma que tem uma forma que você não precisa pagar essa taxa, porque acaba que no final da sua viagem, se você tiver que fazer muitos saques, esse valor vai ser considerável. Então você só precisa pegar o seu passaporte em uma agência bancária, alguma loja física, não pode ser caixa eletrônico. Então você só apresenta o seu passaporte e pede para sacar determinada quantia, e você não será cobrado essa taxa. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os custos que a gente tem em uma viagem pela Tailândia. Então falar um pouco sobre alimentação na Tailândia. Todo mundo já sabe, já deve ter ouvido falar que a alimentação é muito barata, principalmente se você come comida de rua. A gente particularmente sempre gostou de comer comida de rua, para a gente conhecer um pouco mais da cultura local e ter uma experiência um pouco mais autêntica, digamos assim. Então nossa média de custos por refeição
sempre girou em torno de 8 a 15 reais, o que é muito barato. Diferentemente dos restaurantes, que esses valores, é claro, podem chegar até 30, 40, 50 reais, mas ainda assim é considerado um valor muito mais baixo comparado a outros restaurantes que a gente pagaria aqui no Brasil. E agora falar para vocês um pouquinho sobre os custos de hospedagem no país. É claro que vai depender muito do seu estilo de viagem, mas da primeira vez que a gente foi para Tailândia, a gente ficou muito em hostel. Então a nossa média era de 30 a 60 reais a diária dos hostels que a gente ficou, mas a gente consegue encontrar boas opções de hotel a partir de 50 até 300, mais ou menos, hotéis bons com café da manhã, e isso uma média geral para o país. Então esses custos vão variar bastante de acordo com a localidade que você esteja. É claro que nas ilhas, por conta do acesso, todos esses custos geralmente são um pouco mais caros, mas a gente recomenda sempre olhar nos sites de pesquisa como Booking e Agoda. O Agoda é um dos principais sites e mais baratos até que o Booking, para você pesquisar algum tipo de acomodação no país. Então agora vamos falar sobre os transportes que você vai ter no país. Então a gente vai dividir esse tópico em 3. Os transportes que você tem dentro das principais cidades, as cidades maiores, como Bangkok e Chiang Mai. Os transportes entre as cidades, se você estiver viajando de uma região até outra. E os transportes que são feitos nas ilhas locais. E nas grandes cidades, o transporte vai ser sempre feito utilizando os táxis ou os transportes por aplicativo. Lá eles não usam Uber, mas existem 2 versões que funcionam exatamente iguais, que é o Grab e o Bolt. E nas grandes cidades, como é o caso de Bangkok, Phuket e até Chiang Mai, e que são cidades realmente muito grandes, você com certeza vai precisar utilizar um desses tipos de transporte, porque muitas das vezes as atrações vão estar a muitos quilômetros de distância. De todos esses lugares que eu comentei, Bangkok é a única cidade que tem um sistema de metrô, que por sinal funciona muito bem e é relativamente barato. Já se você precisar utilizar o Bolt ou o Grab, dependendo da distância, não vai ser tão barato assim. Muitas das vezes que a gente já foi para lá precisou ir em algum templo ou em algum café, algum lugar diferente que a gente queria muito visitar. A gente chegou a passar quase 2 horas no trânsito, o que é assim muito caótico, e a gente já gastou quase que uma fortuna nisso aí. Então, se vocês estiverem em Bangkok e puderem optar por utilizar o trem e o ônibus também, isso vai sair muito mais barato. E a gente particularmente acha que o transporte dentro das cidades é muito caro. Na maior parte das vezes você vai pagar muito mais caro para andar 5 quilômetros dentro de uma cidade, como em Bangkok, do que você vai pagar para sair de Bangkok de trem para chegar até Chiang Mai. E de todos esses lugares que a gente comentou com vocês, acho que o mais caro de todos, sem dúvida, é Phuket, porque lá existe principalmente táxis, e os táxis lá são muito mais caros. Então a gente chegou a pagar por volta de 80 reais em uma corrida. E fiquem atentos, porque Phuket também é conhecido por conta dessa máfia dos transportes, é assim que os turistas chamam, porque os taxistas, eles têm preço fixo, então independentemente se você vai andar 2 km ou 15, o preço vai ser basicamente o mesmo, e é um preço muito, muito exagerado. Lá na Tailândia existem algumas companhias aéreas que operam de forma de baixo custo, então a gente consegue realmente encontrar preços muito bons, a partir de 100 reais o trecho, por exemplo, de Bangkok até Chiang Mai. Então a gente recomenda que vocês façam uma pesquisa através da plataforma Google Flights. Existem outras modalidades de transporte, como é o caso dos ônibus e do trem. O trem funciona muito bem na Tailândia. Praticamente todas as regiões e províncias você consegue chegar saindo de trem. Além disso, também existem empresas que conectam diversos destinos na Tailândia. Então, na maioria das vezes, vai ser mais vantajoso você contratar esse tipo de serviço. Então, essa empresa vai te dar todo o suporte para você chegar de um ponto ao outro, mesmo que isso inclui mais de uma modalidade de transporte. E agora a gente vai falar um dos tópicos mais importantes, que é o transporte que a gente tem dentro das ilhas. Então, com certeza você já ouviu falar que na Tailândia a modalidade principal de transporte, principalmente dos locais e alguns turistas em algumas localidades, é a moto. Então, a gente particularmente viu muito
todos os turistas andando de moto, o que a gente percebeu que é muito barato se você, claro, saiba andar de moto. Isso porque o aluguel de moto, dependendo da localidade, é cerca de 20 a 40 reais. Isso pode variar um pouquinho. E a gasolina lá é muito barata também. Só que tem alguns poréns. Em algumas localidades, como Puquê, existe meio que uma máfia também dos policiais. Então, se você não tiver carteira internacional para dirigir, eles vão te dar uma multa e a multa não é nada barata. E a gente escutou até que o pessoal que estava com carteira internacional, os guardas pararam e quiseram aplicar uma multa. Então, assim, não tem muita explicação. É realmente porque a polícia lá é muito corrupta, mas pode acontecer. E o bom de você ter uma moto é que você faz o seu itinerário, então você não precisa preocupar muito com relação a tempo. Você tem a sua liberdade de explorar. E geralmente as principais ilhas da Tailândia, elas não são muito extensas, então é muito fácil você locomover, na verdade, passar por toda a ilha em poucas horas, o que facilita bastante. Isso vai sair muito mais barato. Para você que não tem coragem de pegar moto, porque a gente também já viu várias pessoas que dirigiram pela primeira vez na Tailândia, a gente, claro, não recomenda porque pode ser perigoso, pode causar um acidente e, sei lá, se tornar um problema para sua viagem. Existem, claro, outras modalidades de transporte. E a principal delas é um carro que eles modificaram, fica uma espécie de uma jardineira e que geralmente percorre todas as ilhas da Tailândia. Alguns lugares esse transporte é muito barato, em outros lugares realmente é um preço exorbitante que não justifica. Em algumas ilhas que a gente já foi, por exemplo, Koh Kood, é uma ilha relativamente grande e o transporte, sei lá, de uma praia a outra pode custar até 80 reais. Isso por pessoa para um trajeto de ida, por exemplo. Então a gente considera isso realmente um absurdo, mas infelizmente é o único tipo de modalidade de transporte que seria público, que todas as pessoas podem ter acesso, caso não queiram alugar uma moto. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como chegar na Tailândia. Infelizmente é muito distante, então isso consequentemente faz com que os preços das passagens sejam realmente muito caros, e a gente particularmente considera que é o nosso maior gasto para a gente chegar até o país. Então a gente vai passar algumas dicas para vocês sobre como encontrar passagens aéreas para a Tailândia de uma forma um pouco mais barata. Então, no nosso caso, das 2 vezes que a gente foi para a Ásia, a gente optou por comprar trechos separados e isso fez total diferença no preço final que a gente pagou nas passagens daqui até lá. O que geralmente acontece é que as pessoas compram os trechos completos, ou seja, partindo de São Paulo, chegando até Bangkok, que é a capital da Tailândia, e se a gente procurar por esses trechos, a gente não consegue encontrar muitas promoções, porque são poucas empresas aéreas que vão realizar esse trecho por completo. Então, o que a gente faz e o que a gente fez dessas últimas vezes que a gente foi para a Tailândia é a gente quebrar esses 2 trechos em 2 para a gente tentar conseguir algumas promoções nas passagens daqui até lá. Então, o que a gente sugere para vocês é que vocês façam as buscas saindo de São Paulo até Bangkok. Procurem as opções de empresas que façam o trecho completo, mas também procure por opções que quebrem esses trechos em 2 ou mais para conseguir tentar encontrar melhores valores nessas passagens. Então, geralmente, as principais empresas que fazem esse trecho completo é a Qatar, Emirates e a Ethiopian. Então, quando você compra por alguma dessas empresas, você compra o trecho fechado e você geralmente faz algum stopover ou na África ou no Oriente Médio. E o que é esse quebrar o trecho dessa passagem em 2 ou mais passagens? O que geralmente a gente faz, a gente procura o trecho saindo de São Paulo até a Europa, porque a gente consegue encontrar muito mais companhias aéreas que oferecem esses trechos. Então, consequentemente, as chances da gente conseguir alguma promoção pode ser um pouco maior. E quando a gente quebra esse trecho e a gente procura passagens saindo da Europa até Bangkok ou algum outro ponto ali no Sudeste Asiático, a gente consegue encontrar uma diversidade muito maior de empresas que oferecem esses trechos. Então, consequentemente, também a gente pode conseguir encontrar melhores preços em cada um desses trechos.
Então agora uma das principais perguntas que a gente recebe é sobre o que conhecer na Tailândia, quais cidades visitar. E acho que isso vai muito do perfil de cada pessoa, o que é que você está procurando na Tailândia, se você está indo buscar um pouco de cultura e espiritualidade, ou se você quer um pouco de festas, ou então as praias. Então a gente vai mostrar um pouquinho da diferença de cultura das paisagens de cada uma das regiões da Tailândia. Então, essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente recebe, a gente fica sem saber o que responder, que é o que visitar na Tailândia. A Tailândia é um país muito grande, muito extenso também, com diversas atrações e para todos os públicos. Então, no norte, geralmente estão concentradas as atrações de cunho religioso e espiritual. Então, muitas pessoas vão para a Tailândia em busca de conhecer um pouco mais dos templos, da cultura e religião budista. E é assim, realmente é uma atração à parte a gente conhecer os templos, conhecer os monges que vivem lá. É realmente muito incrível. E não paro por aí. Em todos os lugares da Tailândia a gente vai ter os templos, ver muito vívida essa questão da cultura, que é muito presente. Mas saber o que visitar e onde visitar vai te poupar bastante tempo e dinheiro. Então, para você que busca um pouco mais de imersão na cultura e religião da Tailândia, a gente recomenda o norte do país. O coração da espiritualidade budista na Tailândia fica em Chiang Mai, que é uma cidade incrível, uma cidade bem grande, que fica nas montanhas do norte do país. E lá você vai encontrar os principais templos religiosos e budistas de lá. Um destino que muitas pessoas pulam é a cidade de Bangkok, que é a capital do país. E pra gente é uma das cidades mais vibrantes que a gente já viu no mundo. É uma cidade que funciona praticamente 24 horas, você encontra de tudo, desde os templos, então você consegue ter toda essa questão religiosa, mas também cultural muito presente, gastronomia também, diversas atrações, shopping se você gosta, festas. Então a gente recomenda muito que você conheça de fato a capital pelo menos uns 3 dias, porque são diversos templos, restaurantes, bares, você consegue ver um pouco de tudo concentrado na cidade de Bangkok. E se você está buscando a Tailândia por ser um destino de praia, um destino paradisíaco, existem diversas opções que você pode colocar no seu roteiro, mas as principais que a gente indica é, sem dúvida, a ilha de Phi Phi, que fica no centro-sul do país, a ilha de Phuket também, a península de Krabi e também as ilhas do leste, que a gente visitou nessa nossa última viagem, que é o caso de Koh Chang, Koh Mak e Koh Kood. E para você que está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos destinos de Tailândia. Aqui vamos deixar uma indicação dos principais aplicativos que ajudarão durante a sua viagem pelo país. Para transporte, recomendamos os aplicativos Grab e Bolt, que funcionam como Uber, e o One2Go Asia para buscar passagens de ônibus, trem e barco para deslocamentos entre cidades. Para buscar as melhores opções de hospedagem, recomendamos os aplicativos Booking e Agoda. E para levar dinheiro, recomendamos os aplicativos Wise e Nomad. Vamos deixar o link para a abertura de conta 100% gratuito na descrição desse vídeo. E se você quer saber mais sobre a Tailândia, com dicas de outros destinos, o que fazer em cada região do país, a gente tem um e-book com mais de 100 páginas, com tudo que você precisa saber para planejar a sua viagem para o país. Espero que tenham gostado desse vídeo, e se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder todas para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos.